É um tema que é pouco conhecido e pouco conhecido nos seus detalhes, naquilo que ele tem de mais específico. E por essa falta de conhecimento desses detalhes, muitas vezes, os católicos acabam não dando a devida importância a esses fatos que eu vou pontuar aqui para vocês essa noite. Então eu dei o título aqui da nossa conferência, o julgamento de Cristo. Eu vou basear essa minha fala aqui, essa conferência, sobretudo, em duas fontes, a Sagrada Escritura e um livro muito interessante que foi publicado no século XIX, dos irmãos Lehmann, chamado exatamente esse título aí, o Julgamento de Cristo. Os irmãos Lehmann eram judeus, rabinos, e converteram-se ao catolicismo por obra do Santo Curadas. E como eles eram rabinos, eles conheciam bastante a questão jurídica que os judeus, através dos seus livros, pautam as suas leis e ordenam a sua sociedade. Então, como eles eram profundos conhecedores disso, eles pontuaram nesse livro aí, pelo menos 27 falhas ou nulidades no processo de julgamento de Cristo. Então, eu vou aqui comentar algumas delas com vocês, tendo como referência o livro dos irmãos Lehmann e as citações que eles fazem do Código de Direito que os judeus usavam na época e usam até hoje, chamado Mishnah. Vou escrever aqui para que os senhores possam tomar as devidas notas. A Mishnah era um código de leis que, à época de Cristo, não tinha sido codificado, não tinha sido escrito. Era um conhecimento que era transmitido de forma oral, entre os sábios, entre os rabinos. Somente no século II, depois de Cristo, é que a Mishnah vai ser escrita. Ela vai ser escrita durante a segunda revolta, que teve a primeira revolta de Jerusalém contra o Império Romano, no ano 70 depois de Cristo, e essa primeira revolta ela vai ter como consequência a destruição de boa parte de Jerusalém. A cidade foi sitiada, incendiada, e a destruição do Templo de Jerusalém. Os judeus que sobreviveram a essa ação romana, 200 anos depois vão fazer uma nova revolta contra Roma. Essa nova revolta também vai ser reprimida já na época do imperador Adriano. E aí, diante da destruição, da desolação provocada, este rabino vai achar por bem codificar e escrever a Mishnah. A Mishnah, então, ela vai sofrer depois a revisão dos rabinos, que são comentaristas da lei. Eles vão comentando a lei, vão interpretando a lei, e isso vai dar corpo a um outro livro chamado Guemará. Então, a Guemará são os comentários dos rabinos sobre a Mishnah, que é o código de criminal e relativo também à questão de bens, propriedades que eles utilizavam. A junção destes dois livros, a Mishnah, que é um código jurídico, mas a interpretação dessas leis por parte dos rabinos, que é a Guemará, é que vai dar corpo e formar o Talmud. Então, o Talmud é o que Nosso Senhor dizia na época, é o fermento dos fariseus. Ele vai aumentando com o tempo, porque cada geração forma-se nova geração de rabinos e novos comentários, e então ele vai aumentando. Então, só para resumir, a Mishnah já existia na época de Cristo, mas não era escrita, era um conhecimento oral. Antigamente, a tradição oral ela tinha mais importância do que a tradição escrita. Hoje é muito comum as pessoas escreverem coisas e publicarem coisas. Antigamente, publicar alguma coisa era algo muito complicado. Os livros, eles não eram como hoje, que tem esse formato. Eles eram em rolo, Então, para fazer a reprodução de um livro, tinha que escrever à mão, era tudo manuscrito.
Então eles davam mais importância àquilo que era transmitido de forma oral. Antes de começar a falar do processo de Cristo, eu acho que convém aqui fazer um resumo da situação histórica daquela região da Palestina, para que a gente compreenda e entender o processo do julgamento de Cristo dentro do seu tempo histórico, para a gente não ser anacrônico. Então, diferentemente do que as pessoas pensam hoje, a relação que existia entre o Israel daquela época com as autoridades romanas, do Império Romano, era uma relação de amizade. Roma não ocupou a região da Palestina de forma arbitrária. Então, para a gente entender essa relação, volta um pouquinho no tempo. Depois da revolta dos Macabeus, naquela época, Jerusalém era ocupada pelo rei Antíoco, que era um rei da dinastia Seleucida, do antigo Império de Alexandre o Grande. E então a família dos Macabeus vai se rebelar contra a profanação do templo de Jerusalém. O rei Antíoco queria pôr uma estátua de Zeus no templo, e aí vai haver uma revolta, e os Macabeus vão ser bem-sucedidos. Então, a partir daí, vai haver uma mistura entre o povo da tribo de Judá com os antigos habitantes daquela região, que eram os idumeus. O povo de Idumeu é o povo da descendência de Esaú, o povo de Judá da descendência de Jacó. E aí o tempo passa e chega na época do rei Herodes o Grande, Herodes o primeiro, Herodes o Grande. Herodes, então, ele próprio, ele era de descendência idumeia, ele era idumeu e não da tribo de Judá. Portanto, em Jerusalém, muitos viam o rei Herodes com maus olhos, como se fosse uma espécie de soberano ilegítimo, porque o legítimo deveria ser da tribo de Judá. E o rei Herodes tinha ficado muito poderoso, tinha conquistado várias regiões, na Síria inclusive, e por ocasião do império de Otávio Augusto, o Otávio ele foi imperador de Roma, o primeiro imperador de Roma, e muito habilidoso, ele estabeleceu em Roma uma política chamada Paz Romana, Pax Romana. Foi um longo período em que as guerras foram praticamente eliminadas. Então ele fazia alianças que eram muito convenientes a ele e submetia esses povos a partir dos interesses que esses povos tinham na proteção de Roma, porque Roma tinha um exército muito poderoso. Então o rei Herodes estava sofrendo a ameaça de um povo que vinha da Mesopotâmia chamado Partos. Os partos, então, ameaçavam, tinham invadido terras do Herodes na Síria e ameaçava chegar até Jerusalém. Então, o Herodes, ele vai a Roma, e em Roma ele faz uma aliança com o Otávio Augusto. Então, essa aliança garantiria ao Herodes a proteção de Roma, as fronteiras do reino de Herodes, mas também implicaria também em algumas concessões que o rei Herodes deveria fazer a Roma. Com o tempo, essas concessões que o Herodes faz a Roma, elas tendem a aumentar. Então, só para desfazer o mal entendido, que se pensa que os romanos simplesmente invadiram a região, e essa coisa não foi assim. Os romanos chegaram à região da Palestina a pedido do rei Herodes. O rei Herodes ficou muito íntimo do Otávio. Durante, por exemplo, esse período que ele vai a Roma, solicitar essa proteção de Otávio Augusto. Ele ficou hospedado no Palácio de Otávio, a coisa dura um mês mais ou menos, porque tinha que fazer uma consulta ao Senado, a coisa não era tão simples assim. Então ele tinha uma relação de amizade com o Otávio Augusto. Então, essa aliança que passa a existir a partir daí entre o Herodes e o Otávio Augusto é uma aliança baseada nessa amizade dos dois. No ano 6, os romanos, no ano 6 depois de Cristo, quer dizer, Nosso Senhor já era nascido aí,
E aí nós estamos falando já da época do imperador Tibérios, o imperador romano já era Tibérios. Então no ano 6 depois de Cristo, os romanos tiraram do Sanedrim, aí eu vou falar aqui bastante do Sanedrim para vocês entenderem. O Sanedrim era o órgão supremo judeu. Era a instância máxima, o tribunal superior que eles tinham. Julgavam todas as questões, né? Então, eles perderam aí no ano 6 o direito de aplicar a pena de morte. Isso foi retirado deles, né? E os romanos reservaram para si o direito de aplicar a pena de morte. Isso era chamado esse direito de aplicar a pena de morte, era chamado de ius gladi, era a lei da espada, né? Os guerreiros lá que lutavam nas arenas, né, romanas eram chamados de gladiadores, né? Gladius era a espada, né? Então os romanos eles tomaram para si esse direito de impor a aplicação da pena de morte. Somente eles podiam aplicar a pena de morte. Então isso foi retirado do Sanedrim, esse direito de aplicar a pena de morte. Eles poderiam deliberar, eles poderiam condenar, eles poderiam excomungar, mas eles não poderiam aplicar a pena de morte. Eles poderiam sentenciar a morte, mas não poderiam aplicar a pena de morte. Essa autoridade de aplicação da pena de morte estava restrita à autoridade romana, chamado o direito da espada. Aí vale a pena ressaltar que aí se cumpre a profecia de Jacó. Eu não sei se vocês já leram no Gênesis, no Gênesis 49, 8, 10, onde o Jacó fala para cada um dos filhos dele, e quando ele fala para Judá, ele mostra para Judá aquilo que seriam os sinais da vinda do Messias. Então ele dá 2 sinais da vinda do Messias, né? A perda do cetro e também a perda desse poder da espada de condenação à morte. Quando os romanos retiram dos judeus, né, do Sanedrim, o direito de aplicar a pena de morte, os rabinos choravam e jogavam cinzas na cabeça, né, porque diziam assim: foi-nos retirado o cetro, foi-nos retirado o direito de aplicação da lei da espada, e o Messias não veio. O Messias já tinha vindo, né, eles não sabiam, né? Era o sinal da vinda do Messias. Os irmãos Lehmann, eles citam aí o Tratado Sanedrim, folha 97. Eu vou fazer a citação, abre aspas. O filho de Davi não deve vir sem que antes cesse os juízes de Israel. Então isso aqui era um sinal, né, da vinda do Messias. Desde o retorno da Babilônia, que eles tinham sido cativos da Babilônia na época do rei Nabucodonosor, quando eles retornam para a Babilônia, eles perderam primeiro o cetro, que era a autoridade de Judá, que não tinha mais. A autoridade passou a ser exercida por um rei idumeu, não da tribo de Judá, no caso do Herodes, e depois eles perderam o direito à espada, né, o ius gladi. Então eram sinais da vinda do Messias. Então, fazendo esse breve resumo histórico aí, a gente agora passa a falar um pouco do processo de Cristo e os seus personagens principais aí. Eu vou me basear aqui na Mishnah, que é o Código do Procedimento Penal Judeu, que foi usado no julgamento de Cristo, né? De acordo com os irmãos Lemos, cometeu-se aí no mínimo 27 irregularidades ou nulidades, né? Ou seja, seriam passíveis de anulação do julgamento. Qualquer bom advogado, né, anularia esse julgamento por qualquer uma dessas nulidades. Bastava uma para anular o julgamento. Então, como eu disse aqui, a Mishnah foi compilada no século 200 depois de Cristo pelo rabino Yehuda Hanazi, na época do imperador Adriano. Então começamos aí pelo Sanedrim, né? O Sanedrim. Como é que era composto o Sanedrim? Primeiro, né, o Sanedrim é uma palavra de origem grega, significa assembleia de gente sentada, só por curiosidade, né?
Ele foi estabelecido em Jerusalém depois do cativeiro da Babilônia, quando os judeus eles retornam da Babilônia para Jerusalém. Eles passaram um longo período lá na época do profeta Daniel, profeta Ezequiel também. Ezequiel não, Jeremias, eu acho, né? E depois eles retornam, então eles vão compor esse órgão supremo, esse Tribunal Supremo, que era composto por 70 anciões. Na verdade, o Sanedrim ele foi de inspiração daquele antigo tribunal que Moisés estabeleceu ainda no deserto ainda, que era formado por 70 anciões. O Sanedrim tinha 71 membros. Esses 71 membros eram distribuídos em 3 câmaras. Cada câmara dessa era composta por 23 membros. Além desses 23 membros de cada câmara, tinha o presidente, ele tinha o título de príncipe dos sacerdotes. Esse príncipe dos sacerdotes, que era o presidente do Sanedrim, era o sumo sacerdote. Na época de Cristo, o sumo sacerdote era o Caifás. Na verdade, eram 2, né? Anás e Caifás. Eu vou falar já deles daqui a pouquinho. Então, como é que era dividido o Sanedrim? Tinha a Câmara dos Sacerdotes, a Câmara dos Escribas e a Câmara dos Anciãos. A Câmara dos Sacerdotes. Os sacerdotes eram pessoas da casta sacerdotal. Alguns deles já tinham presidido o Sanedrim, já tinham sido sumo pontífice, que eram chamados de ex-presidentes, e também tinham os sacerdotes simples que nunca haviam presidido o Sanedrim. A Câmara dos Escribas era formada pelos doutores. Boa parte dos doutores eram levitas ou eram simplesmente leigos que eram versados, conheciam bem a lei. Eram estudantes da lei, conheciam bastante a lei. Um exemplo disso na Sagrada Escritura é Nicodemos. Nicodemos fazia parte da Câmara dos Escribas. Em dado momento, Nicodemos tenta defender Cristo, mas os escribas, eles tinham muito medo dos fariseus. Depois a gente vai falar dessa relação deles aí. E a Câmara dos Anciões eram formada por pessoas notáveis, que eram os donos de terra, pessoas que tinham posses, né? Quer dizer, economicamente eram pessoas importantes. Mas desses 3 grupos aí, os anciãos eram os menos importantes, os menos influentes, dentro do Sanedrim. A Câmara dos Sacerdotes era a maioria. E dentro da Câmara dos Sacerdotes havia uma divisão, que eram os fariseus e os saduceus. Então aqui você tem uma divisão entre eles. Fariseus e saduceus. Está dando para entender ou está confuso? Está dando para entender? Os saduceus, eles eram assim, em matéria de política, eles seguiam aquilo que era conveniente a eles. Eles eram muito amigos dos romanos, eles bajulavam os romanos, porque eles faziam aliança com os romanos. Eu vou falar dessas alianças logo depois, que isso é muito importante para a gente entender o processo de Cristo. Os saduceus, eles negavam a ressurreição. Eles não acreditavam em ressurreição, eles eram, por assim dizer, materialistas. Eles eram um partido estritamente materialista. Os fariseus tinham profundas divergências com eles, com os saduceus. Ali existia um conflito entre eles. Porque os saduceus eram muito ligados aos romanos, eles faziam aliança com os romanos, aí vale dizer que, na época de Cristo, os 2 sumo pontífices, tanto Anás quanto Caifás, eram saduceus. Os 2 eram saduceus. E são esses 2 que são o cérebro por trás da coisa toda. A gente vai entender depois. Então, o povo, de modo geral, não gostava dos saduceus. O povo se afeiçoava mais aos fariseus. Então, os fariseus tinham um domínio da população maior do que os saduceus. E havia, assim, uma rivalidade entre eles. Quando São Paulo ele é convocado ao Sanedrim para ser interrogado. E São Paulo, muito vivo, muito inteligente, quando ele fala, ele diz assim: eu sou fariseu e sou filho de fariseu. Estou sendo trazido aqui porque acredito na vida após a morte e na ressurreição. Quando ele falou isso, começou uma discussão entre eles, porque esse era um debate que eles tinham. Os saduceus não acreditavam nisso, os fariseus acreditavam. Começou um bate-boca, São Paulo aproveitou a confusão e saiu de fininho, ninguém viu, nem quando ele saiu.
Você tem uma noção do entre eles, né? Agora, apesar de todas essas divergências, viram a condenar Cristo. Eles fizeram um acordo entre eles, se unindo. Não houve divergência entre eles. Nós vamos ver aqui que isso é uma das questões também que produz nulidade no julgamento. Eles tinham um profundo ódio a Jesus. Esse profundo ódio a Jesus, tanto os fariseus tivessem muito ódio de Jesus, é porque Jesus era da Galileia. Eles odiavam os galileus. O Sanedrim tinha muito receio que os romanos eles considerassem que o messiânico que havia, e era muito forte lá, essa espera pela vinda do Messias, né? E na época era muito forte isso entre eles. Eles tinham muito medo que isso provocasse a ira dos romanos, e os romanos, aquilo que eles já tinham perdido, né? Que foram perdendo ao longo do tempo, com essa aliança que tinha em Roma, que no início era vantajosa, e depois eles foram perdendo algumas coisas, até perder o direito da espada. Eles tinham medo que isso chegasse numa situação tal em que eles ficassem 100% submetidos a Roma e perdessem até o direito de julgamento que o Sanedrim tinha. Então eles tinham pavor de pensar em qualquer tipo de tumulto que pudesse provocar essa reação de Roma. Então Cristo era um fenômeno que atraía multidões, e isso fazia com que eles ficassem muito preocupados. Aqui ocorreram então 3 reuniões. O Sanedrim então fez 3 reuniões para deliberar. A primeira reunião do Sanedrim contra Cristo foi feita no dia 28, no dia 30 de setembro, como falso profeta. A gente pode ler isso aí em João 9, 22. Havia já aí, nessa primeira reunião, um decreto de excomunhão para todos aqueles que disseram o Messias. Esse decreto de excomunhão, que a gente pode ler em João 9, 22. Depois, se vocês quiserem anotar para a passagem do Evangelho que fala sobre isso. Então, nessa passagem, ali eles ameaçavam com o decreto de excomunhão todos aqueles que dissessem que Jesus era o Cristo. Esse decreto de excomunhão só podia ser feito em reunião solene, que o Sanedrim se reuniu nessa data, e a partir dessa data, então, eles estabeleceram que o Messias estava excomungado. Eles morriam de medo, né, dessa coisa da excomunhão, porque eles estavam com uma coisa grave como é até hoje, né? O Sanedrim tinha o direito de excomungar também. E o excomungado, então, ele ficava praticamente, virava um pária da sociedade, praticamente ele ficava desligado da sociedade. Então todos tinham medo da excomunhão. Depois tem a segunda reunião contra Cristo, foi feita em fevereiro. Quer dizer, então a primeira reunião foi em setembro de 33, e a segunda reunião foi em fevereiro do ano seguinte, no ano 34. Essa segunda reunião, ela foi feita logo após a ressurreição de Lázaro. Porque, veja bem, os saduceus não acreditavam em ressurreição. E aí Nosso Senhor faz o milagre da ressurreição de Lázaro. Uma coisa tremenda. Imagina ressuscitar um morto. Provocou uma reação muito forte dos saduceus. Porque aqueles que eram os espiões, dos partidos saduceu e fariseu, que iam lá para o meio da multidão para espionar Cristo, eles voltavam dizendo: olha, a gente não pode fazer nada contra esse homem faz milagres incríveis, esse homem faz coisas assustadoras. Então aí, nessa reunião aí, eles decidiram matar Cristo. Esse homem tem que morrer. Quem foi a pessoa que determinou a morte de Cristo nessa segunda reunião foi Caifás. A gente sabe disso porque está escrito em João 11, 43, 56, quando Caifás diz: vale mais que um só morra do que uma nação inteira perecer. Então ali eles decidiram pela morte de Cristo, já nessa segunda reunião. Quer dizer, Cristo tem que morrer, Jesus tem que morrer. Depois vai ter a terceira reunião no mês seguinte, que é em março de 34. Nessa assembleia se discutiu como é que eles iam prender Jesus. A gente pode ler isso em Lucas 22, 1, 3 e Mateus 26, 3. Aqui não se tratava mais de uma deliberação de prender e matar Jesus. A deliberação aí nessa reunião era de como aproveitar o momento, qual seria o momento mais oportuno para fazer essa prisão. Então eles tinham mais ou menos estabelecido um plano aí para prender Cristo. Aí este é o plano que eles estabeleceram. Ele sofreu alguma mudança, porque aconteceu de que um dos 12, que era Judas, veio procurar eles e fazer uma proposta.
Então eles tiveram que antecipar o plano deles de prisão de Cristo, em função da traição de Judas. Então Judas se apresenta a eles, né, e negocia com eles. Na primeira oportunidade, né, entregaria Jesus por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata era exatamente o preço de um escravo. Qualquer escravo na época valia exatamente 30 moedas de prata. Um detalhe interessante aqui é que dos 12, 11 eram galileus. Judas não era. Judas era da Judéia. Então Judas era judeu, geograficamente falando, porque nasceu na Judéia. Dos 12, uma curiosidade. Então, essa terceira deliberação era para fazer a prisão de Jesus no momento oportuno. O momento oportuno se apresentou durante a Páscoa. Para a gente entender agora como foi feita essa prisão de Jesus, a gente precisa entender também como é que funcionava a polícia da época, né? Roma tinha, na época, né, um contingente de polícia grande, relativamente grande, eram cerca de 600 a 700 soldados em Jerusalém. Tinha um destacamento especial só para o templo, para conter, porque a região ali era muito explosiva, sobretudo Jerusalém, porque Jerusalém vinha muito peregrino, gente de várias partes do mundo, por causa do templo, e revoltas eram constantes ali. Então era um povo assim difícil dos romanos conseguirem controlar. Então tinha um efetivo militar muito forte dentro de Jerusalém. Eles ficavam num lugar chamado Fortaleza Antônia. Você pega lá o mapa de Jerusalém, a maquete, né? Você vê, são duas torres que existiam, né? Muito próximo ao templo de Jerusalém. Então cerca de 600 a 700 soldados aí. O Sanedrim podia dispor da polícia do templo, a polícia romana do templo. Se o Sanedrim precisasse, né, para executar alguma prisão, poderia dispor dessa polícia do templo. Mas o Sanedrim também tinha a polícia especial, que era chamado ministro. O Evangelho chama eles de ministros, que era a guarda do Sanedrim, né? Que eram os soldados judeus. Tinha a polícia romana e tinha os soldados judeus. A maior parte dos historiadores acredita que no ato da prisão de Nosso Senhor Jesus Cristo, eles agiram em conjunto. Tanto a polícia romana, que guardava o templo, e o Sanedrim convocou para prender Jesus, como os soldados judeus. Há historiadores que dizem que, considerando esses dois contingentes policiais aqui, seriam cerca de 300 a prender Cristo. Era uma procissão de soldados armados, né, de espada e pau, né, para prender Nosso Senhor. Quer dizer, o Sanedrim queria garantir que não tinha a menor possibilidade de se evitar a prisão dele, porque o Sanedrim também temia, né, aqueles que seguiam Jesus. Então temia que no ato da prisão de Cristo houvesse uma revolta popular e que a guarda do Sanedrim não desse conta de conter. Então foi bastante gente para prender. No Sul, geralmente a gente não vê isso, né? A gente vê uns 10, 12 guardas só. Os historiadores acreditam que eram cerca de 300 para prender Cristo. Vamos falar um pouquinho agora dos sumos sacerdotes. Na época de Cristo haviam dois, o Caifás e o Anás. Israel, o antigo Israel, era uma nação teocrática. Isso quer dizer que o sumo pontífice, o sumo sacerdote, ele tinha poder religioso e tinha poder político também. Então, nada de Estado laico, nada de laicismo, a coisa era junta, entendeu? Era um Estado teocrático. O sumo sacerdote, ele era o chefe de todo o povo judeu. Durante o Império Romano, isso era assim, pelo menos, né, em teoria. Aí que é interessante a gente mencionar o seguinte, por quê? Como é que era eleito o sumo pontífice, né? Então, o Sanedrim, a Câmara lá dos sacerdotes, eles faziam uma eleição, né, para escolher o sumo pontífice. Durante o período que Roma esteve, né, presente em Jerusalém, essa eleição era referendada pelo procurador-geral ou governador romano residente lá. Então, o sumo pontífice era eleito, mas se o governador da Judéia, romano,
vetasse, não assumia, tinha que eleger outro, entendeu? Então isso fazia com que houvesse um acordo entre eles. Era eleito, para que a eleição fosse referendada pela autoridade romana, eles davam dinheiro. No caso, por exemplo, isso fazia com que houvesse, antes, né, o sumo pontífice, ele era vitalício. Depois de Herodes para diante, a coisa mudou. Então passou a ser temporário. Então era um derrubando o outro. Então o sumo pontífice ficava menos de um ano, não durava muito tempo. Então uma sucessão de sumos pontífices até chegar em Caifás. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, né? Caifás, na época de Cristo, ele já estava 12 anos como sumo pontífice. 12 anos, nessas condições, naquela época ali, era coisa raríssima. O sumo pontífice ficava pouco mais de um ano. Ora, se ele estava 12 anos, é porque ele tinha um arranjo muito interessante com o governador, o romano. Então aí rolava dinheiro, é uma simonia, né? Então dava dinheiro, e aí o governador sempre referendava ele no cargo, ele sempre permanecia no cargo. 12 anos assim, no cargo. Evidentemente que um homem há tanto tempo no poder, tinha muito medo de perder esse poder. Ele tinha sido referendado como sumo pontífice pelo procurador Valério Grato, e depois de Valério Grato, o Pilato. Pilato também referendou ele. Aí vale dizer o seguinte também, você vê como é que uma coisa estava ligada à outra. A relação entre o Pôncio Pilatos, e o Caifás era uma relação muito íntima. Eu disse aqui antes que os saduceus, eles faziam aliança política com Roma, por isso que o povo não gostava tanto dos saduceus. O povo não gostava dos romanos. Então havia essa relação entre o Caifás e o Pôncio Pilatos. É uma relação de interesse econômico. Então dava-se muito dinheiro para que o Caifás permanecesse como sumo pontífice. E depois tinha só uma curiosidade aqui também, né? Caifás, né? É um nome que vem do aramaico, né? Cajafa. Seria Cefas. Isso aí se pronuncia Caifás. O outro sumo pontífice da época, né? Eu estava comentando aqui que para a gente entender essa relação do Caifás com Pilatos, é que quando Pilatos caiu, Caifás caiu também. Entendeu? O Pilatos vai cair pouco depois da execução de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai perder o cargo de procurador-geral, de governador lá da Judéia, e pouco tempo depois o Caifás cai também. Quer dizer, um levou o outro, porque os dois estavam, existia um acordo entre dois que beneficiava ambos, então caiu um, o outro cai depois. O outro sumo pontífice era o Anás. Eu sempre acho interessante falar nisso, porque a situação hoje é uma situação bastante similar, né? Nós temos hoje dois sumos pontífices também. Nós temos o Bento XVI, que é o chamado Papa Emérito, e tem o Papa Francisco, né? A relação entre o Papa Francisco e o Bento XVI é muito parecida com a relação de Anás com o Caifás. Anás era sogro do Caifás, era bem mais velho que ele, bem mais velho, tinha se retirado também, mas nos bastidores, por baixo do pano, quem controlava a situação era Anás. O Caifás temia o Anás, entendeu? Temia ele. A família do Anás era muito mais poderosa que a do Caifás. Então existia uma rede familiar que era poderosíssima. Então o Anás ele tinha um controle muito grande do que se passava ali. Tanto que quando Nosso Senhor é preso, primeiro ele é levado para Anás. Primeiro Anás, depois Caifás. O Anás fora sumo pontífice antes, tinha sido deposto no ano 15, por Valério Grato. Valério Grato depois, você vê como é que o governador de Roma depunha o sumo pontífice e referendava o outro. Então ele depôs o Anás e referendou o Caifás. No período que a sede ficou vacante, quem substituiu o Anás foi o filho dele, um dos filhos dele, chamado Eleazar. Então, como eu disse aqui, o Anás ele era o governante oculto da sinagoga. Possuía uma influência imensa.
Quando Cristo foi preso, e tinha o palácio do Caifás. Então Cristo é levado para o palácio de Caifás e é levado primeiro para Anás. Então o respeito que o Caifás tinha por Anás é o respeito por medo, do Anás. Então, para ele demonstrar que Anás tinha essa autoridade primeira, então Cristo é enviado para Anás, e nesse meio tempo, enquanto Anás está interrogando Cristo, ele vai convocar o Sinédrio de pijama, porque tudo isso foi feito de madrugada. Isso é mais uma nulidade do processo que a gente vai ver aqui. Então ele convocou o Sinédrio todo, chama convocação de pijama, durante a madrugada. Aqui começam as nulidades, aí eu vou pontuar aqui para vocês verem aí. Então, de acordo com os irmãos Lema, a Mishiná proibia a ação do tribunal à noite. Então vou citar a Mishiná, abre aspas, que se trate um negócio capital durante o dia, porém que se suspenda à noite. Mishiná 4, número 1. Então, à noite, o Sinédrio não podia atuar. A Mishiná proibia a atuação do Sinédrio à noite. E como eles fizeram isso à noite? Como fizeram à noite? À noite, no Evangelho, está aqui em João 23, 23. Citação do Evangelho. Era à noite. A corte e os ministros são a guarda judia aí. A corte e os ministros dos pontífices o levaram, armados de espada e paus. Então, primeira reunião com Anás, depois com os sanedritas, que se realizou depois do sacrifício da tarde. Então, vamos ler a lei de novo e dizer o que a lei dizia sobre isso. Abre aspas. Não se sentarão a não ser depois do sacrifício da manhã até o sacrifício da tarde. Talmud, capítulo 1, folha 19. Então, eles só poderiam se reunir depois do sacrifício da manhã, e só poderiam ficar reunidos até o sacrifício da tarde. O último sacrifício à tarde encerrava a sessão do Sanedrim. Depois do sacrifício da tarde não podia mais ter reunião do Sanedrim. E eles se reuniram à noite, de madrugada. Então isso aqui bastava para anular o processo. Além disso, era a véspera da Páscoa. A Mishiná proibia também sessão na véspera de sábado ou em dia de festa. Diz lá a Mishiná, não julgarão nem em véspera de sábado, nem em véspera de um dia de festa. Mishiná capítulo 4, número 1. Aí começa o interrogatório de Nosso Senhor Jesus Cristo, como a gente pode ver em João 18, 22. Jesus é levado diante de Anás. Anás, então, pergunta a Jesus sobre os discípulos e sobre a sua doutrina. Aqui é interessante a gente notar que primeiro ele perguntou sobre os discípulos, depois sobre a doutrina. Ele tinha mais preocupação com os seguidores de Cristo, Ele achava que Nosso Senhor Jesus Cristo era o líder de uma espécie de seita secreta, de uma espécie de sociedade secreta, e que ensinava coisas ocultamente. Ele achava isso porque era exatamente o que eles faziam. Então eles ensinavam tudo às escondidas, tudo em segredo. Então eles achavam que Jesus fazia parte de uma sociedade secreta, de uma seita que tinha ensinamentos ocultos. Então ele pergunta a Jesus. Jesus responde para ele: eu publicamente tenho falado ao mundo, sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde se reúnem todos os judeus, e nada falei em segredo. Por que me perguntas? Pergunta aos que me ouviram, eles sabem o que lhes disse. Nesse momento, Nosso Senhor ganhou uma bofetada. Ganhou uma bofetada que ele chega a cair no chão. Por que essa bofetada? Todo acusado que chegava diante da autoridade, no caso aí a autoridade nesse momento era o Anás, o procedimento normal era que todos chegassem já numa posição de defesa, acuado, com medo, implorando perdão. Então todos chegavam nessa postura, servil, amedrontado, e implorando a clemência do Supremo Juiz. Assim agiam pensando em ganhar compaixão e ter uma diminuição da sua pena. A postura de Cristo não foi assim. Cristo se apresentou de forma altiva, ele não questionou a autoridade dele, mas respondeu porque percebeu a pergunta capciosa dele.
Ele não poderia nunca ter começado o interrogatório dessa forma. Primeiramente, qualquer juiz honesto, ele primeiro tem que fazer um corpo de delito. Ele tem que apurar as acusações, ver, né, a gravidade dessas acusações, ser minucioso, criterioso com cada acusação dessa, e a partir daí ele formula um corpo de perguntas. Ele foi capcioso, né? Ele fez uma pergunta querendo a resposta que condenasse o próprio Cristo. Essa resposta de Cristo, essa bofetada que ele levou, a bofetada que ele levou também é uma outra nulidade do processo. Porque quando Jesus ganha a bofetada, Jesus diz assim: se falei mal, né? Se falei mal, diga onde errei. Mas se falei bem, por que me bate? Né? O que diz o Deuteronômio sobre isso? Abre aspas. Se encontra entre vós um homem ou uma mulher que cometeu um mal ante o Senhor, indagareis exatissimamente se o que se acusa é verdade. Não fazer a pergunta que o Anás fez para ele. A bufetada, o que diz a Mishiná? Mishiná 1, número 4. Prevê sempre a proteção para o acusado. A Mishiná tem expressões que respirem humanidade e benevolência. Com o nosso Senhor Jesus Cristo foi o contrário. Né? Não teve benevolência, não teve bons tratos, né? Foi tudo o contrário. Foi agressão desde o momento da prisão até o fim. Depois Nosso Senhor vai ser levado para a presença de Caifás. Então, enquanto Jesus era interrogado por Anás, Caifás montava o circo lá, reunindo, né, o conselho do Sanedrim. 70 pessoas. Não conseguiu reunir todos, mas reuniu a grande maioria. Então, quando Jesus é levado diante de Caifás, o Sanedrim já está todo pronto lá, tudo armado. Aí vem as testemunhas e a sentença do Sanedrim. Os historiadores acreditam que tudo isso aconteceu no mesmo palácio. O Anás tinha uma sala, né, ficava numa outra dependência do palácio, mas no mesmo palácio do Caifás. No processo judeu, quando era estabelecido o tribunal do Sanedrim, não existia fiscal oficial. Por isso as testemunhas serviam de acusadores. Então as testemunhas é que faziam a acusação. Assim se subentende. A gente entende daí que essas testemunhas que fizeram a acusação formal contra nosso Senhor Jesus Cristo já tinham combinado entre si, né? Tinham sido preparados. Porque foi chamado um grande número de testemunhas, mas essas testemunhas que eles chamaram, eles não conseguiam fechar. Cada um falava uma mentira pior do que a outra e não conseguia ter uma consonância. Então eles iam eliminando essas testemunhas, iam combinando e pagando altas somas de dinheiro. E tinha que pagar dinheiro pelo seguinte, porque a lei dizia o seguinte: se a testemunha ela faz a acusação falsa e essa acusação falsa é provada, aquele castigo que estava previsto para o acusado, o mesmo rigor dele vai ser aplicado na falsa testemunha. Então, se exigisse, por exemplo, a crucificação do acusado e provava-se que o testemunho era falso, a testemunha é que era condenada à crucificação. Então, eles morriam de medo de mentir, né? Era aquele princípio da lei de Talião, né? O olho por olho, dente por dente. Eles tinham que fazer um juramento, toda testemunha tem que fazer um juramento, até hoje é assim. Toda testemunha, quando vai se apresentar diante do juiz, faz um juramento. Esse juramento era o seguinte: toda testemunha tinha que fazer esse juramento. Esse juramento, de acordo com a Mishiná 4, número 5, dizia assim: pensa que uma grande responsabilidade pesa sobre ti. É por isso então que eles davam dinheiro para as testemunhas. O sujeito começava a pensar nisso e ficava com medo da pena que podia cair sobre ele. Porque no Deuteronômio diz lá, 19, 18: lhe tratarão como intentava tratar o seu irmão, olho por olho, dente por dente. No caso de Jesus, as testemunhas se apresentaram juntas, que era contra a lei. A gente pode ver isso aí no caso da casta Susana, narrado no livro do profeta Daniel. Vocês conhecem a história da casta Susana, né? Então era uma moça bonita, e aí dois homens ficaram doidos com a mulher e queriam ela, e combinaram então um plano de agarrá-la à força. Então ela estava num jardim, e eles se aproximaram então, surpreenderam ela e tentaram forçar ela, e ela se recusou. Ele falou: eles falaram, se você se recusar a deitar com a gente, nós vamos denunciar você para o tribunal, dizendo que você estava com um homem aqui, e a gente tentou evitar.
que você tivesse relação com esse homem. Fizeram uma chantagem com ela, ela não acedeu à chantagem, então a coisa foi para o tribunal. Ela começou a gritar, aí veio a guarda tal, e aí eles acusaram ela. Nós entramos aqui porque ela estava deitada com um homem aí, e a gente tentou segurar esse homem, mas ele era forte, ele conseguiu fugir, e a gente então, ela agora está aí dizendo que a gente tentou agarrar ela. Uma coisa foi levada ao tribunal e a Suzana foi condenada. Na hora que saiu a sentença, o Daniel protestou. Falou, não, vamos fazer um julgamento de novo. Eu quero ouvir os dois separadamente. Primeiro um, depois o outro. Ele mandou chamar o primeiro e disse, então aconteceu onde? Aconteceu no jardim, era um pomar, não sei o quê. E o fato aconteceu o quê? Não, era uma árvore, tinha uma árvore. Que árvore que era? Era o carvalho. Muito bem, era um carvalho. Ele mandou chamar o outro. Vai o outro. E o outro se aproxima e faz o relato dele. E fala da árvore também. Que árvore é? E fala que era uma outra árvore. Não era o carvalho mais, era uma outra árvore. Então aí fica patente que havia uma mentira. Para um era um carvalho, para o outro era uma outra árvore. Então fica patente a culpa deles. Os dois estavam mentindo. Então toda testemunha tinha que se apresentar separadamente. Exatamente para isso. Para você poder fazer a investigação e ver se havia contradição entre os dois relatos. As testemunhas de Cristo foram apresentadas juntas. Então, outra nulidade aí do processo, né? Para Jesus foram apresentadas juntas. Diz Daniel 13:51, separai-os uns dos outros, e eu os examinarei. Outra acusação contra Jesus, né? Que foi dito por eles, por essas testemunhas aí. Eles disseram que Jesus teria dito, eu destruirei este templo. Lá em Mateus 26, 60 e 61. Destruirei este templo. Eles disseram que Jesus, em alta voz, disse, eu destruirei este templo. Fecha aspas. O que foi que Jesus disse de fato? Jesus disse, destrua este templo e eu o reedificarei. A palavra destrua, na língua aramaica, era a palavra solvite. Solvite, para qualquer linguista que estuda, significaria aí, não destruir, mas romper os laços, que era uma expressão que era usada, significando romper os laços da vida e da morte. Quando a alma separa do corpo, rompe o laço. Então Jesus se referia à sua própria morte. Não a destruição do templo, mas a destruição do seu corpo. E depois ele diz, e eu o reedificarei. Esse reedificarei é no sentido de ressuscitar. Então ele se referia ao corpo e à sua ressurreição. Então uma falsa acusação. Aí Jesus é interrogado por Caifás. Aqui tem outra nulidade. Toda a legislação, e a legislação judia também era assim, proíbe que o juiz acuse ao que se presume inocente. Não é o juiz quem faz a acusação. Quem faz a acusação é a testemunha. O juiz não acusa. O juiz, ele é a instância superior, ele vai avaliar se a acusação procede ou não. No caso de Jesus, o próprio Supremo Juiz, que era o Caifás, é que vai acusar Nosso Senhor. Então diz lá, olha, se uma testemunha se encarrega de acusar um homem de haver violado a lei, nesta divergência se apresentarão os dois ante o Senhor na presença dos sacerdotes e juízes, que então estiverem em exercício. Quer dizer, acusador e juiz devem ser distintos. Caifás perguntou para Cristo, és tu o Messias, o Filho do Bendito? Repara aqui o seguinte, nessa frase de Caifás, ele não fala filho de Deus, ele fala filho do bendito, ele substitui Deus pelo bendito. Por que isso? Porque eles acreditavam que o Messias seria um homem, um Messias terreno, um líder político, que iria dar de volta aquilo que Israel tinha perdido, o cetro e os glade. Então, para eles, o Messias tinha que ser terreno, não o Messias, uma filiação divina. Por isso ele fala aqui, és tu o Filho do Bendito, não o Filho de Deus, Filho do Bendito. Ele não acreditava que o Messias tinha filiação divina. E aí ele diz assim para Jesus, eu te conjuro pelo Deus vivo que me digas. Quer dizer, obrigou Jesus a jurar. Que coisa absurda. Veja bem, as testemunhas
que são obrigadas a jurar, não juraram. E Jesus, que era o acusado, tinha que jurar. Então, outra nulidade aí. Né? Eu te conjuro pelo Deus vivo que me digas, né? Ele queria que Jesus desse um sim ou não, imediato, porque a sentença já estava dada, entendeu? A condenação à morte eles já tinham decidido lá, naquela segunda reunião do Sanedrim, muito antes da prisão de Cristo. Ele queria que Cristo desse uma resposta sim ou não. E Jesus desarma ele, né? Qualquer das respostas que Jesus desse, a pena de morte. Se Jesus dissesse sim, ele seria acusado de blasfêmia por se passar pelo Messias. Se ele dissesse que não, ele seria condenado da mesma forma, porque seria um mentiroso. Então Jesus é sentenciado por blasfêmia. Blasfêmia significa ofensa a Deus. E aí que acontece aquela cena que o Caifás rasga as vestes, né? Ele pega as vestes e rasga, né? Isso era um gesto teatral. Ele não fez aquilo porque ele ficou com ódio, né? Ele já sabia que ia matar Cristo. Já tinham decidido matar Cristo. Entendeu? É um gesto teatral. Isso era uma coisa que eles faziam na época quando alguém dizia diante do Sanedrim alguma blasfêmia. Então eles rasgavam a veste. Era uma coisa teatral. Aqui acontece o seguinte também, né? Jesus foi sentenciado à morte. Então, quer dizer, o Sanedrim ditou uma formal sentença de morte. A gente pode ler em Mateus 14:64. Ou seja, não foi um simples veredito, já foi uma sentença de morte. É por isso que Judas, quando Nosso Senhor sai dali para ser levado para Pilatos, ele já bate aquele arrependimento nele, ele vai se enforcar. Porque ele já viu que a coisa não era simplesmente um veredito que ia sair dali. Ia sair uma sentença já, e da sentença para execução. Só que eles não podiam executar, eles tinham que levar para Roma. Aqui então eu vou pontuar aqui algumas nulidades aí do processo aí, né? Primeiro, a sentença foi dada no mesmo dia em que começou o processo. O que dizia a lei deles? Todo juízo criminal pode terminar no mesmo dia que começou, se o resultado dos debates é a absolvição do acusado. Quer dizer, se for absolvido, pode terminar no mesmo dia. Porém, se deve pronunciar uma pena capital, deverá concluir no dia seguinte. Quer dizer, se for condenado à morte, essa sentença ela só pode ser dada no outro dia, não no mesmo dia. Eles fizeram tudo na mesma noite. É o que diz a Mishnah, capítulo 4. Não teve, outra nulidade, não teve deliberação. Os juízes, pelo comando de Caifás, deram precipitadamente uma sentença de morte. E Caifás disse, é blasfêmia, não preciso mais ouvir nada. Não é isso que ele disse? Ele rasga as vestes, falou, blasfêmia, não preciso ouvir mais nada. Então, pena de morte. E toda a Assembleia do Sanedrim referendou isso em uníssono, todos juntos. Como é que deveria ser feito? Havendo pronunciado o juízo, depois que a sentença fosse dada, os juízes deveriam se reunir, retornar para casa, fazer um exame com a sua própria consciência, se aquele veredito tinha sido correto, porque eles não podiam agir sob o calor da emoção. Então foi dada uma sentença, no caso não uma sentença, um veredito. Então encerra a sessão, né? A sentença não pode dar naquele dia, tem que dar no outro dia. Por que era assim? Porque eles tinham que ir para casa, pensar com a cabeça fria. Então nessa noite eles não podiam beber, eles não podiam comer demasiadamente, porque eles tinham que estar com a cabeça, né, bem arranjada, bem fresca, para poder rever aquela situação, e no outro dia então eles deliberavam de novo, ou confirmavam a sentença, ou então eles podiam rever isso. Ali foi tudo feito na mesma hora. Outra coisa, os dois escribas não recolheram os votos, nem os juízes votaram a um. A Mishnah capítulo 4, número 3, diz assim, a cada um dos extremos do Sanedrim estava posto um secretário, encarregado de recolher os votos. Um recolhia os que o absolviam, e outro os que condenavam. Então, tinha que haver uma votação, né? E aí tinha os secretários, então, que recolhiam os votos dos presentes, os que condenavam, os que absolviam. Depois faziam uma contagem disso. No caso de Jesus, não. No caso de Jesus, eles condenaram todos juntos, porque já estava combinado. Já estava combinado. Outra coisa, Cristo foi condenado por voto em massa. Quer dizer, foi um voto em uníssono.
A Mishnah, capítulo 4, capítulo 5, número 5 diz: cada um a seu turno deve absolver ou condenar. Então, voto é individual, não um voto em conjunto. Depois, havia a obrigação de pesar atentamente a resposta do acusado. Ora, se o acusado está sendo acusado de se proclamar o Messias, ele tem que analisar isso então, né? E se for o Messias mesmo? Eles não consideraram a hipótese dele ser o Messias. Eles rejeitaram desde o princípio. Se alguém é acusado de alguma coisa, porque disse alguma coisa, então há que considerar a possibilidade daquilo que a pessoa disse ser verdade. Eles não consideraram. Depois, se deu imediatamente a sentença. Era obrigado uma noite de intervalo, como eu disse aqui, né? Eles tinham que pensar nisso, tal. Só no outro dia é que eles poderiam dar a sentença. A sentença contra Jesus aqui tem outro dado importante aqui, porque tudo isso foi feito na casa de Caifás. Isso anula também a sentença que eles deram contra Jesus, a sentença de execução. Por quê? Porque foi feito em um lugar proibido. A sentença de morte não podia ser na casa de Caifás, ela tinha que ser num lugar chamado a Sala das Pedras Cortadas. A Sala das Pedras Cortadas era um salão que existia numa das dependências do templo. Toda sentença de morte tinha que ser pronunciada ali. Qualquer sentença de morte fora dessa sala era considerada nula. E Jesus foi sentenciado à morte na casa de Caifás. Pronto, sentenciou a morte, né? Agora eles tinham um problema. Não podemos matar, porque a lei romana proíbe de executar a sentença. Então tem que levar para Roma. Tem que levar o caso para Roma. Então tem que levar Jesus para Pilato, que era a autoridade local, para que Pilatos então executasse a sentença. Só que para Pilatos executar a sentença, eles tinham que dar um bom motivo. Cristo foi acusado pelo Sanedrim de blasfêmia, quer dizer, um motivo religioso. Durante o percurso da casa do Caifás até o palácio onde estava Pôncio Pilatos, eles mudaram a acusação. Quando chega diante de Pilatos, a acusação não é blasfêmia mais. A acusação é política. Diz que Cristo queria se fazer o rei dos judeus, estava promovendo uma rebelião contra Roma. Então, no percurso da casa de Caifás até o palácio de Pôncio Pilatos, eles mudaram a acusação. Deixou de ser uma acusação religiosa, porque para Roma não significaria nada. Então passou a ser uma acusação política. O Pilatos era o governador da Judéia. Geralmente os governadores da Judéia não residiam ali, residiam na Cesareia Marítima. Quando eles iam para Jerusalém, eles iam em época festiva. Se hospedavam em uma ala do grande palácio de Herodes. Então a residência oficial, não a residência do governador, mas a residência oficial era o pretório, que era a residência oficial do governador na Judéia. Para o Pilato, a situação, os tempos não eram muito bons. Ele tinha tido vários problemas ali já naquela região. É importante mencionar isso aqui, para tomar um pouco do tempo de vocês, né? Para a gente poder entender o que vai levar Pilatos a agir da maneira que ele agiu. Então ali havia um arranjo político muito complicado e a situação era muito difícil para administrar. Então Pilatos vinha tentando lidar com isso, porque não queria perder o cargo dele. Então ele procurava jogar com as cartas que ele tinha. Então, por exemplo, ele não tinha uma boa relação com Herodes. Ele e o Herodes eles tinham um relacionamento conflituoso, porque Pilatos tinha feito algumas coisas. Por exemplo, teve uma rebelião lá em Jerusalém. E o Pilatos então mandou prender os que eram mais afoitos, né, e mandou cortar a cabeça de todos. E aí provocou o protesto de Herodes contra isso. Outra situação é que ele mandou entrar dentro das dependências do templo, né, um monte de soldado romano carregando estandarte, insígnia do imperador e tal. Aí os judeus protestaram. Os judeus eram muito influentes em Roma. O imperador romano ele articulava essas alianças, né? Então ele precisava de dinheiro e tal, dos impostos. E então ele fazia a política da boa vizinhança. Ele não queria problema.
E se houvesse um problema mais sério, o imperador não ficava do lado do governador, ele ficava do lado da população local. Então a posição de Pilatos era uma posição muito delicada. Às vezes ele tentou bajular o imperador, se deu mal. Ele mandou botar um escudo, né, com o retrato do imperador lá, né, um alto relevo, né, dentro do palácio do Herodes. O Herodes foi reclamar direto com o imperador mandou tirar o escudo de lá. Quer dizer, ele tentava bajular o imperador e ficava mal ainda, né? Quando levaram Jesus diante dele, então, qual é a acusação, né? Então a acusação era de que Jesus queria ser o rei dos judeus. Quer dizer, a acusação tinha um caráter puramente político. Então Pilatos faz a pergunta direta para Jesus: és tu rei dos judeus? Jesus sabia que um sim, né, para a pergunta de Pilatos, era porque ele sabia que a pergunta que Pilatos faz, quer dizer, tu rei dos judeus, é uma pergunta de caráter, né, secular, temporal. Quando Pilatos pergunta tu rei dos judeus, ele está perguntando, né, não de forma teológica, né, ele está perguntando de forma política, né. Jesus era rei dos judeus no sentido maior, né, porque o Messias era verdadeiro rei, não só um rei político, né, mas um rei muito maior, né. Então Jesus, ele nem podia dizer nem sim nem não, né? Por isso ele vai dizer, tu dizes, né? Tu dizes. Tá, a gente lê isso aí em Marcos, né, 15:2. Se ele dissesse que sim, se ele tivesse dado a resposta sim, com essa resposta ele já seria condenado à morte. Pilatos teria condenado na hora, né? Porque Pilatos perguntou no sentido político, és tu rei dos judeus? Ele responde sim, era condenado à morte, né? Porque aí sim a acusação que os judeus faziam contra ele de estar insidiando uma revolução contra Roma estaria configurada. Jesus não respondeu nem sim nem não, ele disse, tu dizes. Aí vamos ver aqui as acusações que os sumo pontífices fizeram contra Jesus diante de Pilatos. Primeira acusação, de amotinar o povo. Segunda acusação, proibir pagar impostos a Roma. Tudo mentira. Terceira, proclamar-se a si mesmo o rei Messias. Aqui tem uma coisa interessante, e vale a pena a gente comentar também. O Sanedrim condenou Cristo, porque Cristo foi condenado por blasfêmia, né? Porque, de acordo com eles, Cristo se dizia ser o Messias. Eles queriam um Messias político, eles não queriam um Messias espiritual. O Cristo diz, meu reino não é deste mundo. Eles queriam um Messias terreno, um Messias político. E depois, quando eles vão diante de Pilatos, eles acusam Jesus Cristo de ser exatamente o que eles queriam que Jesus Cristo fosse. Eles acusam Jesus de se fazer passar por um Messias político, o rei dos judeus. Eles acusaram Jesus de ser exatamente aquilo que eles queriam que o Messias fosse. Pilatos pediu para Cristo que se defendesse, Cristo ficou em silêncio. Cristo já tinha dito, né? Meu reino não é deste mundo. E essa resposta de Jesus, nesse primeiro interrogatório, né? És tu rei dos judeus? Jesus disse, tu dizes, né? Meu reino não é deste mundo. Essa resposta de Jesus deixou Pilatos convencido que Jesus era inocente. Jesus era inocente. Daí Pilatos então vai tentar salvar Cristo. Pilatos vai usar de 3 meios para salvar Cristo. O primeiro deles é enviar Cristo para Herodes, né? Então Herodes ele estava na Judéia nesse período, porque era período de Páscoa, de festa e tal. Então ele vai tentar ele manda Jesus para Herodes. Por que ele faz isso? Porque Herodes era tetrarca, né? Então a responsabilidade dele era aquela região da Galileia. Então ele pensa, como é que Pilatos pensou? Pilatos pensou, bom, isso é um problema de judeus, né? É um problema político deles. Então quem tem que resolver isso, Jesus é da onde? É lá da Galileia. Então quem tem que responder isso é o soberano da Galileia. Então ele mandou Jesus para Herodes, e assim ele fazia as pazes com Herodes, entendeu? Herodes pensaria o quê? Bom, ele está reconhecendo a minha autoridade aqui, está deixando o caso para eu resolver, né? E também ele fazia isso também, politicamente para ele era bom. Por quê? Porque se ele inocentasse Cristo, olha que situação que ele ia estar. Se ele inocentasse Cristo, ele ia ter que condenar o Sinédrio toda a morte por falsa acusação. Ia ter que crucificar os 71 membros do Sinédrio. A situação era complicada, entendeu?
Quando ele se absolve Jesus, prova que Jesus é inocente, então o sinédrio é que está fazendo a falsa acusação. A lei dizia que o falso acusador, cabe ao falso acusador o castigo que deveria ser infligido ao acusado. Então ele teria que crucificar os 71 membros do Sanedrim. Olha a confusão que ia dar isso. Então ele manda para Herodes, fala assim, Herodes vai resolver. Então Cristo vai diante de Herodes. Diante de Herodes, então Herodes interroga Cristo, Cristo não diz uma palavra. Fica mudo diante de Herodes. A mesma pergunta, né? És tu o rei dos judeus? E Cristo mudo. Aí ele acha que é uma piada, né? Fala, isso é uma piada. Né? Esse homem não é rei de judeu, não é rei de nada. Aí devolve Cristo para Pilatos, mas aí ele manda Jesus com uma roupa branca. O Evangelho não fala exatamente a cor da roupa, mas a tradição diz que era uma roupa branca, né? Por que ele faz isso? Porque todo aquele que pleiteava um cargo político em Roma, durante, né, a República Romana, ele tinha que se vestir com uma roupa alva, é chamada roupa cândida, que simbolizava, né, a limpeza de caráter dele. Por isso que é chamado candidato até hoje, entendeu? Então vestia com roupa cândida, daí vem o nome candidato. Então quando o Herodes manda, né, Cristo de novo para Pilatos, ele manda a roupa branca, dizendo assim, aí está o seu candidato, né? E vai ser rei dos judeus, o problema é teu, né? Resolva aí. Ele é o seu candidato, você que resolve o problema. Então a primeira tentativa do Pôncio Pilatos fracassou. Aí ele vai passar para a segunda tentativa. Ele estava muito perturbado com essa situação toda. Então a segunda tentativa dele é aquela tentativa porque existia uma lei entre os judeus. Essa lei tinha sido estabelecida muito antes da ocupação romana, que em tempo de Páscoa, né, que era uma coisa que simbolizava a fuga do Egito, a liberdade do povo hebreu do Egito. Então, em tempos de Páscoa, eles tinham o costume, para simbolizar a paz, né, então eles poderiam libertar um prisioneiro político. Eles faziam isso. Os romanos, quando assumiram o controle da situação lá, não modificaram isso, respeitaram isso e permaneceram com essa tradição deles, de conceder a liberdade para um prisioneiro político escolhido pelo povo. Né? Então aí o Pilatos tem a ideia. Bom, tinha acabado de haver uma rebelião em Jerusalém, né? Essa rebelião era promovida por um grupo que eram chamados Zelotas. Os Zelotas seriam mais ou menos como os sem terra, ou algo do tipo aí, né? Radicais, né, que queriam né, fazer uma rebelião contra Roma e expulsar os romanos de lá, para que os judeus pudessem ter aquela antiga autonomia que tiveram antes. Então, eles eram revolucionários, por assim dizer, né? Então, ele tinha lá o prisioneiro chamado Barrabás, né? O nome Barrabás já demonstra para a gente esse caráter de chefe, né, revolucionário, né? Barrabás, né? Significa filho do pai. Aqui, algo interessante. Alguns historiadores dizem que o nome dele era Jesus Barrabás. Jesus, filho do pai. A palavra pai, ela está sempre relacionada à pátria, né? Os antigos gregos chamavam de pater, né? O pai era chamado pater. Daí vem a palavra pátria, né? Que é o local de nascimento. Os romanos, a casta romana eram os patrícios, que eram aqueles que tinham nascido em Roma ou eram descendentes dos antigos habitantes de Roma. Então a palavra pai está relacionada à pátria. Então os zelotas, eles eram patriotas nesse sentido, né? Eles queriam a autonomia de Israel diante de Roma, queriam acabar com essa dominação romana. Então tinha havido uma revolta e o Barrabás estava preso. Então o Barrabás representava para o povo judeu, aí sim, o protótipo do Messias que eles queriam. Então aí você tem uma situação, né? O Messias terreno, político, que o Barrabás representava isso, porque tinha lutado, né, por essa causa contra os romanos. Os saduceus odiavam. Os saduceus odiavam esse tipo de comportamento, porque esse tipo de comportamento igual ao do Barrabás abalava o equilíbrio político que existia entre os saduceus, o acordo que existia entre eles e os romanos. O povo então ficava sempre do lado
contrária aos saduceus. O povo não gostava dos saduceus porque os saduceus eram cúmplices dos romanos. Então, o Pilato vai ter a infeliz ideia de, considerando essa brecha na lei, esse costume que tinha de soltar um prisioneiro, ele pensa assim, agora é minha chance porque a covardia moral de Pilatos de não querer tomar a decisão que cabia a ele. Ele era o governador, era a autoridade, que poderia ter decidido sozinho. Ele transfere a autoridade dele, de forma covarde, para a autoridade do povo. Aí nós temos aí o princípio da democracia, né? Às vezes o povo é que vai escolher. E aí o povo, quando escolhe sempre errado. Então ele leva os 2 prisioneiros, e o povo então grita o nome de Barrabás. Aí ele fica desconcertado, o Pilato, né? E o Pilato fala assim, o que eu faço com ele? Todos gritam, crucificam, crucificam, crucificam. Isso aqui deixa ele perturbadíssimo. Aí ele parou para pensar, e aí pensou num outro meio de salvar a vida de Cristo. A flagelação. Então vou mandar chicotear, dar um castigo e depois eu vou soltar. Né? Como é que a gente sabe disso? O Evangelho mesmo diz isso, né? Que ele disse isso, mandarei açoitá-lo e depois o soltarei. Mas a gente sabe disso por quê? Porque os romanos aplicavam a flagelação, né? E a flagelação ela era aplicada em 3 situações. A primeira delas como pena de morte. A primeira aplicação era como instrumento inquisitorial. Então era assim, o sujeito, as autoridades queriam que o sujeito confessasse algo ou desse alguma informação, então era a flagelação. Flagelava até que conseguisse obter aquela informação que queria. Então esse era o primeiro procedimento. O segundo procedimento era como castigo, como pena de morte. Essa aplicação da flagelação, visando já a pena de morte, era especialmente aplicada para militar. Então era aquele soldado que era desertor e tal, então recebia o castigo já, mas para ser executado. Uma outra aplicação era como castigo independente. Então açoitava-se, mas esse castigo era um castigo que não visava nem obter nenhuma resposta, nem a morte do flagelado. E o outro era como um prelúdio de execução, quer dizer, mandava açoitar e depois era executada a sentença de morte. Então, a gente sabe que Pilatos ele aplicou a flagelação em Cristo como castigo independente. A ideia era flagelar, dar um castigo e depois liberar. Pilatos diz lá, está em São Lucas 36,16. Lhe corrigirei e o soltarei. Novamente, Pilatos apresenta Cristo diante da multidão, e Cristo já todo flagelado, todo desfigurado. A flagelação romana era a pior possível, eles usavam um instrumento chamado flagelo, que tinham 3 pontas, o chicote tinha 3 pontas, de pedaço de osso, pedaço de metal, que ele penetrava na pele, e depois, quando a pessoa responsável pela flagelação puxava, arrancava a pele toda, a carne, arrancava tudo. E os historiadores acreditam também que quem fez a flagelação de Cristo não foram romanos. Os romanos tinham, dentro da guarda romana, tinha um corpo de estrangeiros. Eram aqueles que eram responsáveis pela flagelação. Esses estrangeiros que faziam flagelação ali naquela região da Judéia odiavam os judeus. Então eles flagelaram Cristo com rigor e com requinte de crueldade. Então Pilatos apresenta... Uma observação interessante, se o senhor puder um dia verificar, as pinturas do Gustave Doré, que existem sobre a flagelação, mostram ali muito bem os traços de cada uma das pessoas que está fazendo a flagelação. E eu notei, junto com algumas outras pessoas que
os traços das pessoas que estão fazendo a flagelação são traços São semitas. completamente alheios à Europa, ao Oriente Médio, são parecidos até com os da África. Eram semitas, provavelmente eram sírios, né, ou africanos. Eram dois, na verdade, né? Eram dois. Eram dois, na verdade, né? Eram dois os que fizeram a flagelação. Provavelmente africano ou sírio. E odiavam os judeus. Então eles aproveitaram ali, né? Então aí, quando Pilato apresenta Cristo diante da multidão, a multidão continua a crucificar, crucificar, crucificar. Então aí ele vai fazer aquele gesto que na verdade era uma tradição judaica também, de lavar as mãos. Ele faz isso porque está diante de uma multidão imensa e muitas vezes o que se fala não dá para se ouvir. E ele falava o grego koiné, que era também uma língua falada por ele, mas ele não falava tão bem assim. Então ele faz o gesto para que todos vejam, né? Então ele lava a mão e fala assim: eu sou inocente, eu não quero sujar minhas mãos com o sangue desse inocente. Então ele vai lavar as mãos. E aí o povo inteiro diz aquela frase horrível, né? Que o sangue dele caia sobre nossas cabeças e de nossos filhos. Então isso é interessante para a gente ver o grau de culpabilidade não só dos sumos pontífices, né? Do Sanedrim, como também do povo. Mas ainda assim Pilato não quer crucificá-lo. Ainda assim Pilato não quer crucificá-lo. Pilato ainda vai resistir a isso ainda. Depois então, Pilato vai dizer para os judeus assim: tomai e crucificai, pois não vejo crime nele. Daí os judeus dizem para Pilatos: temos uma lei e segundo a lei deve morrer porque se fez filho de Deus. Aí a acusação voltou a ser blasfêmia de novo. Aqui eles fazem menção à blasfêmia novamente, para mostrar que eles eram obedientes à lei deles. Mas Pilato estava impressionado com Jesus. Pilato estava muito impressionado com Jesus, porque a esposa de Pilatos, né, já tinha lhe advertido que tinha tido sonhos e tudo. Pilatos então novamente pensa em soltar Jesus. Diante dessa indecisão de Pilato, aí vem a pressão final contra Pilatos. Aí eles ameaçaram Pilato, né, de levar o caso direto a Roma, e aí Pilato sabia que se acontecesse isso, ele ia ser deposto, ia perder o cargo dele na Judéia, né, ia perder tudo que ele tinha feito até então, todos os arranjos políticos que tinha feito, ele ia perder. Então, diante dessa ameaça, ele fala: bom, é melhor que morra ele do que eu, né, perder o meu cargo aqui. Aí, então ele acaba cedendo e aí entrega. E Nosso Senhor é levado, né? E o final da história a gente já conhece, né? Eu contei essa história para vocês aqui para que a gente... É bom entender essas coisas, né? Com esses detalhes, para que a gente tenha uma noção. Muitas vezes a gente não consegue defender a nossa religião com o vigor que os inimigos de Deus defendem a religião deles. Eles sabem que o julgamento foi feito dessa forma insidiosa, dessa forma criminosa, né? Eles sabem disso, não se arrependem de terem agido assim. E nós, católicos, né, ficamos ouvindo essa conversa fiada de modernista. E os modernistas, eles nunca falam do grau de culpabilidade, porque aqui nós estamos falando do ponto de vista histórico, jurídico. Nós não estamos tratando de uma questão teológica, nós estamos tratando de um fato histórico e de um processo jurídico cheio de falhas, cheio de erros, cheio de mentiras. A tal ponto que esse julgamento de Cristo, e não sei se era Padre Castellano que dizia, né? Nosso Senhor Jesus Cristo está sendo crucificado e vai ser crucificado até o fim da história, porque essa história não acabou. Essa história não acabou. E a conversão dos judeus, se acontecer, deve ser procedida de um novo julgamento de Cristo para eles inocentar nosso Senhor Jesus Cristo. Esse julgamento aqui é nulo. Este não vale. Historicamente é uma obrigação deles. Eu só acredito na conversão dos judeus o dia que eles fizerem isso. Reabrir esse julgamento aqui, refazer isso para inocentar nosso Senhor Jesus Cristo. É uma obrigação deles perante a história. E é essa aí a causa de toda essa desordem que a gente vive hoje. Né? Porque se Jesus é o logos da história, se Jesus é a ordenação da história, a ordenação de Deus, a rejeição a Cristo e o deicídio é o antilogos da história, é a revolução na história. E vai ser assim até o fim dos tempos.
vai permanecer desse jeito. Cristo continua na cruz.